Então, eu descobri qual era o meu tema, relembrei. O ser psicológico, personas e personalidade. O que é a personalidade e o que são as personas. Formação e estruturação do ego e suas funções. Aí, eu peguei as videoaulas da Joana, que vocês viram lá no Facebook. Aí eu usei o módulo 3, a aula 1, que chama Estruturação do Ego. O módulo 3, a aula 3, que é a persona e a libertação do ego. E o módulo 17, a aula 3, que é a individuação. Para começar no nosso estudo, eu preciso saber assim, qual a intimidade que vocês têm com o ego. Tipo, até falou semana passada, um pouco, mas a gente precisa meio que nivelar isso para conseguir chegar nas pessoas, então vai demorar um pouquinho. Aí, o que vocês lembram sobre o ego? Qual é a função dele? Para que ele serve? Nivelizar. Eu não tenho. Eu também não tava. Tava nesse DME. Tava veio, o Rafa também veio. Eu peguei finalzão. Tá. Enfim, o ego, ele serve, tipo, todo mundo tem a ideia de falar que o ego ele é um vilão. Porque todo mundo fala, aquela pessoa tem um ego elevado, aquela pessoa é egocêntrica, aquela pessoa, o ego. Mas não, na verdade, ele é o começo e a base que você tem que ter bem estruturada para você chegar na sua consciência, você chegar no seu nível, tipo, você mesmo, assim, não o que a gente acha que a gente é. E aí o ego ele surge a partir da consciência. E essa consciência ela é parte da psique. Isso aí, tá claro. Se eu não começar a falar rápido, vocês me falam pra parar. E aí, desde criança, desde que a gente nasce, o ego ele vai se desenvolvendo. E aí, aquela criança que teve sempre tudo na mão, que teve tudo com muita facilidade, quando ela chega na fase adulta, ela vai ter um conflito com o ego dela, porque ela nunca, na fase de criança, que era a fase de experimentação, na fase dos nãos, ela não teve esse contato. E aí, quando ela chega na fase adulta, ela vai ter grandes problemas com isso, porque o mundo não vai ser compreensível como os pais dela eram com ela. Então, essas frustrações que o ego passa, que o ego tem que ter, são extremamente necessárias para que a gente consiga chegar na consciência. A gente precisa deixar claro que isso acontece porque o ego é exatamente o que você se diz ser. Então, ele é o que você acredita e o que você é. Então, no caso que ela falou da criança que recebe sempre 5 e quando cresce percebe muito na realidade, por que acontece esse choque? Porque ela percebe que aquilo que ela formou dela, aquilo que ela era, não pode mais ser possível. Por isso que ocorre esse conflito de ego. Mas é porque, na verdade, o que ela acreditava que ela era, talvez não seja a realidade no mundo, não é no contexto geral, porque as coisas não se resumam àquela redoma em que ela vivia. Acho que é basicamente isso. E aí, o ego ele tem algumas funções básicas que são necessárias para que ele exista, vamos dizer assim. Que é a de sobrevivência, a de segurança, a de satisfação pessoal, a de identidade e o ego transpessoal, que ele é a busca por Deus. Quando a gente fala que a função do ego é de sobrevivência, é exatamente isso que a Tê falou. Você tem que ter alguma coisa para te proteger daquilo, que entra junto com a questão da segurança. Então, quando a criança tá lá com os pais dela e ela sabe que se ela fizer alguma coisa errada, o pai dela vai brigar com ela já se reprime para não fazer coisa errada, porque ela vai estar no lugar de segurança dela. E quando a gente fala que uma das funções do ego é de identidade, ela é dividida em 3. A de pertencimento, que é aquela que a gente usa para ser acolhido, para ser bem recebido nos lugares, para você se sentir parte de um lugar. A de autoestima, que é que você se exalta como você é, não só a beleza, mas eu sou super inteligente, eu sou o melhor, eu não sei o quê. E a de autorrealização, que é você procurar alguma coisa melhor, mas que seja fora do material, que na verdade é o que a gente deveria usar do ego. A parte que a gente deveria mais explorar do ego é essa de autorrealização, que é você
não só coisas materiais, mas algumas coisas que te deixem afins com os divinos, sei lá. Alguma coisa assim. Então, resumindo, tipo, assassinando isso da Tur, o ego ele é a vigia da consciência. Tudo que você fizer, ele vai passar pelo ego e ele vai, tipo, antes de chegar à consciência, ele vai vigiar e vai falar pra você o que é importante e o que não é, o que você deve guardar com você. É isso? Na verdade, o ego ele é meio que a sua consciência. Isso. Então ele é meio que a porta do seu inconsciente. Então, ele que regula o que do seu inconsciente vai passar para o seu consciente. Ele que faz essa regulação, assim. Então ele, como a gente fala, como ela falou lá, que ele tem várias funções e tal, e quando diz que ele é o que você acredita que você é, não exatamente o que você é de verdade, mas aquilo que você acredita que você seja. Isso é o que você é a porta que separa o seu consciente do seu inconsciente. E é essa porta que o ego tem essa função. É o porteiro do negócio. É o porteiro do rolê. Tipo, bem isso. É que é difícil, gente, porque ela já tinha falado tudo isso, eu tenho que resumir, mas acho que eu tô atrapalhando. Mas enfim. E aí, quando, por ele ser essa porta que separa o seu consciente do seu inconsciente, digamos assim, ele vai te proteger, que é aquela necessidade de segurança que eu citei antes. Só que o excesso dessa necessidade de segurança, ela é prejudicial, porque ela vai colocar você cada vez mais numa caixinha que você não vai ter desafios, você não vai ter nada pra lidar com isso. Então você vai acabar ficando estagnado, tipo, não vai ter nenhuma coisa que vai te fazer movimentar, porque você sabe que se você der um passo para a direita, você sempre deu para a esquerda, você vai entrar em conflito. Você não quer conflito, você quer ficar bem estável no seu lugar. Então, essa busca por segurança em excesso do ego é o que faz mal, porque é o que pede que a gente evolua, vamos dizer assim. E aí, um ego maduro é aquele que não vai buscar por segurança, é aquele que vai fazer o contrário, ele vai buscar desafios, ele vai buscar ir exatamente onde ele não conhece para poder se fortalecer, para poder se consolidar. Então, o ego que a gente fala, você é egocêntrico, você não sei o quê, não é... É triste falar do ego assim, porque ele não é só o vilão, né? Ele, na verdade, a função dele é muito mais importante. A função dele é de colocar você no seu lugar, mas que você tenha vontade de fazer desafios para se consolidar. Sei lá, se tá dando pra ver. Então, a busca, tipo, pelo ego maduro é a nossa eterna busca. Aí, dito isso, eu posso começar a falar um pouquinho mais das personas e das personalidades. Mas tem mais alguma dúvida sobre isso? Porque senão fica difícil de entender. Eu ajudei. Tá bom? Então tá. Agora sim, personas. A persona, a palavra dela vem da Grécia, que eles usavam no teatro grego, que significa máscara. Máscara que eles usavam para interpretar o teatro. E essa máscara, ela era muito bem delimitada. Se a pessoa estivesse fazendo um papel de feliz, ela seria extremamente feliz. Se ela estivesse fazendo um papel de ruim, ela teria com expressões ruins. E ela era muito bem delimitada. E como o teatro grego não necessariamente tinha muitas pessoas, elas só trocavam de máscara para fazer os outros personagens. Então não tinha um elenco gigantesco. Era só um grupo limitado que esse grupo trocava as máscaras para fazer os personagens. Então por isso que o conceito de persona associado à máscara que a gente conhece ficou tão forte, porque era essa função que a máscara, a persona tinha, de mostrar o diferente papel que a pessoa ia exercer. Só que, para nós aqui, o que interessa mais não é tratar a persona como uma máscara, e sim como uma adaptação que a gente faz para viver no mundo externo. A gente usa essas personas para quê? Para ser bem aceito, para se inserir num grupo, para fazer parte de outro, para fazer o papel de mãe, o papel de pai, o papel de amigo. E a partir disso, que é... como posso dizer?
que é o real, o que nos interessa para o espiritismo. O Álvaro de Campos, ele cita uma frase assim: o que serei eu que não sei quem sou? Por quê? Porque a gente está sempre nessa transição de usar várias máscaras, mas chega uma hora que a gente não sabe mais qual é a máscara, qual é a personalidade que a gente realmente é. E isso que é o perigoso, porque a gente acaba usando várias máscaras, mas chega numa hora que, quem eu sou? O que eu sou? E aí a moça do vídeo, ela faz uma analogia com as pessoas como se elas fossem roupas, que a gente vai vestindo. De repente, no dia frio, você coloca, sei lá, 5, 6 casacos. Era como se você tivesse colocado 5, 6 pessoas. Só que você tem tanto casaco, tanta coisa que o seu corpo está escondido. Então, quem é a sua pessoa? Quem é a sua personalidade? Quem é você realmente? Então a gente fica sempre muito confuso com isso. E é o que a gente tem que buscar aprender. Como eu falo? A descobrir. Melhorar. Isso. Aí, a persona também faz uma relação entre a consciência individual e a consciência que a sociedade quer que você tenha. Ainda nessa linha de raciocínio, na sua consciência individual você sabe que você é uma coisa, mas você sabe que a sociedade espera que você seja outra. Aí você usa a persona. Só que essa sociedade que a gente fala, ela começa na infância. Que desde que a gente nasce, a gente não tem uma persona estabelecida. Porque a gente nasce a partir das nossas mães. Só que a gente nos enxerga como parte da nossa mãe. Então o conflito começa daí. Tipo, você já... Desde que você nasce, você já não sabe quem você é. Se você é uma parte da sua mãe ou se você é você. Aí a partir disso a criança vai crescendo e ela vai começando a questionar: quem eu sou? Essa é minha mãe. Essa sou eu. Não sei o quê. Aí ela começa a entender que ela não é parte da mãe dela, que ela é uma coisa diferente da mãe dela. Só que mesmo assim ela não entende que coisa é essa, o que ela é, se ela não é coisa parte da mãe dela, o que ela é. E aí ela começa a usar outra persona, que é pra ser ainda aceita pela sua mãe como criança. Então quando a mãe fala assim: a criança que faz uma criação é feia, então a criança vai ficar com isso na cabeça, e aí quando ela tiver o momento que ela queira fazer uma malcriação, ela vai lembrar que a mãe dela falou: criança que faz uma criação é feia, então ela não vai fazer uma criação porque ela vai ser bonita, tipo, pra mãe dela. E aí ela já tá vestindo uma persona, porque ela não fez o que ela queria fazer pra agradar a mãe dela. Então, tipo, o problema ele começa muito anterior, assim, tipo, sua mãe é seu problema, sabe? Não, mentira. E aí, essas personas, elas vão acontecendo desde essa fase até o fim da vida. Só que o que vai mudando é o contexto do ambiente. O que vai mudando é o que você vai querer mostrar para aquele ambiente. Se naquele ambiente você vai querer mostrar uma coisa mais amigável ou não, para ser aceito. E aí, o perigo da persona é que ela produz um efeito para os outros. Porque os outros acabam te enxergando de uma maneira que não é o que você é, e acabam esperando que você age daquele jeito. E aí você, sabendo que a pessoa espera que você age daquele jeito, você começa a se culpar porque você não está agindo daquele jeito. Então, tipo, é um rolo imenso. Não sei se está ficando claro, mas... E aí, esse conflito de você querer atingir o que o outro espera de você, mas você não é o que o outro espera, é que gera aquilo que eu quero mostrar pro outro, aquilo que eu posso mostrar pro outro, aquilo que eu devo mostrar pro outro. Então você fica sempre nesses três questionamentos. O que eu quero mostrar pro outro, eu posso mostrar pro outro, eu devo mostrar pro outro, mas eu sou isso. E aí você acaba se perdendo ainda mais de você mesmo, tipo, da sua real identidade. E aí a moça do vídeo, ela também traz que é inadequado a gente dizer que somos mascarados, que a persona mascara, porque na verdade a persona ela só define o papel social que você tem que exercer naquele lugar.
Só que o perigo é justamente esse, você confundir o papel social que você tem que exercer com o que você é. E aí ela cita até um exemplo assim, que o médico, por exemplo, ele é médico, só que ele também é pai, ele é filho e ele é amigo. Aí ele tá num coquetel de, sei lá, de festa de 15 anos da filha da amiga dele, e aí chega alguém e fala, oi, tudo bem, não sei o que, tudo. E aí, o que você faz? Eu sou médico. Ai, nossa, eu tô com uma dor aqui, você não pode me ajudar? E aí, o médico, que tava no papel de amigo, no papel social, ele começa a vestir a persona de médico e ajuda a pessoa que tava com uma dor. Só que naquele momento ele não deveria exercer isso, porque naquele momento ele estava com a persona social, a persona médica ficou no consultório. E aí entra o grande conflito, porque não só o médico, mas qualquer profissão ou alguma coisa assim, a gente sempre exerce a persona no lugar errado. No lugar errado, assim, entre aspas, gigantescas. E isso é perigoso, porque daí você ainda se afasta ainda mais daquilo que você é. Então, tipo, é uma música eterna, sabe? Eu fiquei muito brisada. E aí, toda vez que você assume o papel, as pessoas esperam que você tenha esse comportamento. Então, se ele não atendesse a pessoa que chegou lá e falasse, mas tô com dor aqui, ele falasse, não, olha, não posso falar agora porque isso é só no consultório, como é grosso, que médico é esse? Que não sei o quê. Aí se ele atende, aí a mulher dele, mas aqui é festa, aqui não é lugar de você fazer isso. Então, tipo, a pessoa também fica entre a cruz e a espada, sei lá. Sim. As pessoas se identificam. E aí ele ainda cita um outro termo que chama personalidade provisória. Que ele é um tipo de comportamento que você exerce e ele reprime e coloca tudo que você acha que é censurável no seu inconsciente. Então, essa personalidade provisória, você começa a aceitar que você é aquilo que você não é. Ficou claro? Não. Não, tudo bem, deixa eu só ver como eu posso organizar para explicar. Vamos usar o exemplo do médico ainda. Ele sabe que na festa ele não tem que exercer o papel de médico, só que ele acaba exercendo porque alguém pediu pra ele um remédio pra dor. Só que ele acaba esquecendo do que ele é, o médico X, pessoa X, pra exercer o papel de médico. Então ele fica sempre, o tempo todo, exercendo o papel de médico. Independente do lugar que ele tá exercendo o papel de médico. E aí ele cria essa personalidade provisória, que é o médico, não é mais a pessoa X. Entendeu? Mais ou menos. É tipo quando a pessoa vira mãe, ela vira mãe em todo canto. Isso. Ela é mãe da funcionária que trabalha com ela é mãe do cachorro do vizinho, ela é mãe de todo mundo. Isso, e ela esquece de quem ela é, do verdadeiro eu. Sim. Chega e pergunta, quem é você? Eu sou médico. Exatamente, que é o questionamento que ela... Mas o exemplo da mãe é bem assim, né? Isso. Qual é a sua mãe? É. Quem você é? Eu sou a mãe do fulano. Isso, tanto é que nessas videoaulas, esse módulo todo que eu usei pra falar, todo momento ela falava, quem é você? Quem é você? Quem é você? E a gente, no impulso, eu sou a Camila, eu sou a Raquel, eu sou o Ricardo. Não, quem é você de verdade? E aí ele usa o trecho da Alice, que ela fala, eu era Alice, mas agora desde alguns minutos eu não sei mais quem eu sou. Esse não é aquele texto da Joana que a gente não como é? Também. É uma coisa interna. É que eu não posso falar. Não, mas é que tem uma dinâmica na conversa que vai ser mais ou menos assim. Mas enfim, não é igual, tipo, é Não, só só pra uso vocês saberem, questionamento. tipo, eu acho que o texto pode ser, o texto da aula pode ser... Não é o foco que ela usa, né? A lagarta pergunta, quem é você? E a Alice fala, eu não sei, eu já mudei tanto que não sei mais quem eu sou. E isso é uma característica da personalidade provisória, porque você já mudou tanto para se adaptar que você já não sabe mais quem você é. E vocês estão entendendo? Tá? Sim. Tá acreditando? Sim. Tá. É que eu achei muito, assim, essa história da Alice, entendeu?
Tipo, quando você para mesmo pra pensar, você liga tudo e você fala, você ligou tudo. É problemático. É meio tipo. Quem é você? Sou Alice. Não. Quem é você? É bem isso. E já falei que eu sou Alice. E aí, ela traz também que a gente sempre confunde as pessoas com as personas que elas estão exercendo. E aí, volta de novo a questão da cobrança, a questão do esperado, a questão da expectativa versus a realidade. Então, a sua persona, a gente tem que tomar muito cuidado com as personas que nós assistimos, porque se a gente não souber exatamente afastar o momento de usar a persona do momento de não usar a persona, fica difícil. E aí você sempre vai ver em função do outro, em função da sociedade ou de qualquer coisa que vocês queiram usar. E aí, essa personalidade provisória gera muitos das falas tipo, ai, mas você não era assim antes. Ai, desde que eu te conheço, você não fazia isso. Ai, mas, nossa, quando você tinha 10 anos, você não fazia isso. É isso que é frisado aí. E aí, isso marca muito o que o outro esperava que você fizesse, o que você fez e o que você é. Porque se o outro disse pra você, ai, mas você não era assim antes, peraí, eu não mostrei que eu era assim ou você não achava que eu era assim? Vixe. Entendeu? Legal? A gente pode ter mais de uma persona ao Sim. mesmo tempo? Não sei. Não sei. Fiquei na dúvida. Porque eles batem muito na tecla. Porque na vida, sim. Sim, Mas mas e ao mesmo tempo? eu acho, não sei. Eu acho que sim. Ao Tipo, mesmo tempo. Eu vou falar do caso próprio, porque, por exemplo, eu quando estou no meio aqui, uma vez eu estava falando até com o Rick, eu, tipo, no meio do movimento sou diferente de onde eu trabalho. Sim. E isso aconteceu, esse embate aconteceu muito quando eu fui trabalhar no TOTS, porque eu trabalhava com um amigo, com o Léo, que eu era de um jeito, mas eu estava no ambiente empresarial, então eu não podia ser como eu era no trabalho, porque eu não falava muito, mas também não podia ser como eu sou aqui. Então rola às vezes esse embate de você ter as suas personalidades em conflito mesmo. Mas aí são acontece. só duas. Depende, por exemplo, você é evangelizadora das crianças. Se você vai numa festa que tem as crianças, mas tem os seus amigos adultos, são duas diferenças. Você aconteceu, como tia deles e você como amiga. Então, aí entra essa questão. Ah, mas a tia nunca fez isso, se eles são pequenos. Tipo, ver você conversando com todo mundo, dançando, fazendo piada. Porque eles têm uma visão de você como professora, mas os seus amigos têm uma visão como amiga. Então, pode rolar esse embate também, tanto externo como interno. Então, mas aí eu acho que entra na questão dos dois lugares que você está inserido. Então, por isso que eu acho que é difícil você exercer mais de uma pessoa no mesmo lugar. Entendeu? Porque pra você exercer a persona de menino legal, você tem que estar na cidade. Vini triste, tô no trabalho. Então, tipo, você Não, mudou não é de... Vini triste, é Vini sério. Vini Sim, sério. mas a pergunta que eu Você fiz mudou. não foi no mesmo lugar. Foi tipo, de caso próprio mesmo. Ah, eu sou a Ana Você não do é. movimento espírita. Você não é. Tá bom. Eu sou uma pessoa no centro espírita. Eu sou outra pessoa como tia Ana. Eu sou outra pessoa estudando na faculdade. Eu sou outra pessoa na balada. Sim. Então são várias pessoas ao mesmo tempo. São várias personas. Personas ao Isso. mesmo tempo, era isso que eu tinha perguntado. Tudo duas Só caras, que gente. Todo mundo elas não fala. acontecem ao mesmo tempo. Você Não. entende que você tem que mudar De ambiente pra poder. ser, É porque, entendeu? as pessoas, é tipo uma resposta que você dá à sociedade que ela espera que você haja. Então, cada lugar que você tá, as pessoas esperam que você aja de uma forma. E é dessa forma que você vai se mascarando pra tentar entrar naquilo que eles esperam, entendeu? Como se Você fosse vai- uma área de roupas. Pra onde você vai, qual roupa coloca. Que não deixa de ser isso também. Não, é isso. Mas então, por isso Comitê de votação. elas não acontecem ao mesmo tempo, porque são lugares diferentes, esses lugares não acontecem ao mesmo tempo. Uma Pode coisa- acontecer o que o Vini falou, mas aí. Mas aí eu acho que Mais extremo. mas eu não sei se seria no caso de duas pessoas ao mesmo tempo. Eu acho que seria mais uma conciliação, uma mais terceira comum. persona. que Mais seria. comum acontecer, talvez, a confusão entre pessoas, né? De você, por exemplo, esse programa fazer uma coisa capaz de um lugar e se deparar com uma situação de outro lugar onde você assume uma outra característica. Pelo fato de você estar preparado para exercer, sei lá,
uma função social X nesse lugar. E se deparar com uma outra, pode acontecer de tipo, né, dar aquela confusão momentânea até você adaptar ao local. Mas aí eu acho que a questão. Mas mesmo assim, tipo, não dá pra. Ou eu é, acho que Ao a mesmo questão tempo. que acontece é tipo, o Vini pega a persona séria, pega a persona que E a brinca, gente mexe. junta e forma a terceira persona. Que é a persona que ele vai exercer naquele ambiente daquele trabalho, entendeu? porque aí Então não é que ele juntou, não é que ele tá usando duas ao mesmo tempo, ele É, criou outra. você, assim, rola esse misturando conflito, mas depois você se adequa. Então, A a hora situação que você justamente por isso. exatamente, a hora que você se adequa, você criou uma outra É. persona ainda, entendeu? Porque você vê mais uma subordinada. vou usar um exemplo assim, que a Bata Não, tava mas- comigo. Tipo, eu tava lá no simpósio da faculdade, eu sou a Ana da faculdade, que é super atenta, eu gosto de estudar, só que aí eu encontrei com a Bata, porque nós somos alunos da faculdade. Aí vem a Ana do centro, movimento, tagarela, que quer conversar com a Bata, só que ela precisa prestar atenção na palestra. E aí, tipo, as pessoas ficam em conflito, é mais ou menos isso. Isso aí você cria uma terceira pra se adaptar nessa situação. Nossa, haja persona. E porque a moça traz também um exemplo de que você vai no casamento, você vai social, você não vai de bermuda e não sei o quê. Porque a formalidade no casamento exige que você use social. Por mais rebelde que você seja, você não vai de bermuda, a não ser que o casamento esteja escrito vai de bermuda, tipo do JT. Mas, entendeu? Então, tipo, e a dificuldade é justamente essa, você adaptar as personas, mas lembrar do seu eu, tipo, do verdadeiro, que é a grande questão. Enfim, dá muito pano isso, gente. E aí, o processo de individuação do ser, ele fica comprometido, porque a gente fica sempre exercendo as personas, mas não sabe quem realmente é. E aí, tipo, ele também traz outro conceito de homens espelhos. Que homens espelhos são aquelas pessoas que não têm identidade própria, muito voláteis, muito vulneráveis às situações, e elas refletem sempre os modismos, as coisas do momento, pra ser inserida, pra ser aceita em algum lugar. E aí ela acaba aceitando, tipo, as opiniões alheias sem filtrar, tipo, você tem que ser legal, então eu tô legal. Tem que ser triste, então eu tô triste. Tem que ser triste, então eu tô não sei o que, tipo. E aí elas fazem isso também pra agradar aqueles que convivem com ela. Só que também é um tanto quanto perigoso, porque você agrada todo mundo, mas não agrada a si mesmo. E não agradar a si mesmo é muito mais perigoso do que não agradar todo A mundo. questão é que talvez essa pessoa não saiba o que é O seu Conhecer verdadeiro. si mesmo. por isso ela seria. Então- É bom você explicar tipo, o que é esse processo de individuação. Vai, assim. Porque, tipo, essas pessoas elas vão, na verdade, contra esse processo de individuação. Isso. Então, E aí ela fala que, tipo, um exemplo muito nítido de homem espelho são os adolescentes, tipo, rebeldezinhos, que vão fazer rebelião nas suas casas, que sempre falam, eu não vou fazer isso! Aí jurou que não ia fazer isso, chegou o menino, vamos fazer não sei o quê, vamos, né? Mas aí a sua mãe fala, mas você nunca disse que não ia fazer isso? Não, mas é com fulano, eu não fiz a mesma coisa. Na verdade você fez, só que você não quer admitir, sabe? Mas você fez isso pra ser inserido no grupo do fulano. E tipo, você se perde no seu processo de individuação. E aí você quer se parecer o que você não é. Não, só pra ver tipo, quanto tempo tem no que falta. E aí, o que ela bate também na tecla é que assim, a gente. você tá cuidando de um canal. Eu sei, eu olhei aqui. Você tá olhando lá E aí, pra gente encontrar a nossa verdadeira persona, o nosso verdadeiro eu, em busca do nosso self lindo, maravilhoso, né? A gente tem que fazer esse processo de individuação. Só que esse processo de individuação, vamos dizer assim, tem um preço. O preço é você poder ser deixado de ser aceito naquele grupo. Que a pessoa vai falar, mas você tá tão estranha, mas você tá tão sozinha, você não é mais assim. Aí você fala, não, tô trabalhando, né, na minha reforma íntima, no outro descobrimento. Mas você não é assim, né? Eu não quero mais falar com a fulana, porque ela não é
esse processo de individuação é justamente isso que vai trazer a maturidade para o ser descobrir quem ele é. Só que para você descobrir quem você realmente é, você tem que estar com o seu ego muito bem estabelecido, você tem que estar com suas personas muito bem compreendidas para conseguir chegar no seu processo de individuação e chegar pensando no self. E aí, ele traz que existe 2 tipos de pessoas, vamos dizer assim. As extrovertidas, que são aquelas pessoas que têm muito valor pelo que é externo, pelo outro, pelo que está de fora de si. E as introvertidas, que olham mais para si do que para o outro, que procuram mais ficar bem consigo mesma do que com o outro. E para surpresa de todo mundo, quem se dá melhor são as pessoas introvertidas. Porque elas... Não. Porque as pessoas introvertidas, por elas olharem pra si, mas não olharem pra si no sentido egoísta, olharem pra si no sentido de entender os seus defeitos, entender suas qualidades e conviver bem com eles, elas vão se sair melhor. Porque as pessoas extrovertidas demais, elas querem ser tão demais, que se perdem nesse meio do caminho. E aí elas acabam de novo vivendo em função do outro do que vivendo em função de si mesmas. E aí, por exemplo, consequência de você mentir pra si mesmo pra agradar o outro, no amor. Como todo mundo, sua mãe fala pra você: ai, mas na mocidade você é tão sorridente, aqui em casa você é tão mal-humorado. Como que isso acontece? Porque na mocidade você vestiu a persona de ser sorridente e na sua Porque casa... na sua casa te encheu o saco. Mas na sua Nessa casa casa você quem é você. você não tem mais liberdade pra ser quem você quer ser. No caso, eu Quem não você sou quer ser. obrigado. Então, por exemplo, Gente, eu acho que No caso, eu não sou obrigado. tipo eu gosto isso. de todo mundo, eu não sou obrigado por todo mundo, entendeu? Eu acho que tem uma persona só, impressionante. Então, Já não basta ser ator, tem que ter uma persona só. Saco pra caralho. Isso é bom porque é ator. É ótimo. Sim. Vai dar. mas eu pedi pro Oi? Eu entendi, porque ator tem uma persona só, mas eu tava antes pensando. Não, que é bom pra ator ter uma persona só. querendo mais confundir com o personagem. Mas se confunde. Não Depressão. tem como. Não tem como. Não. Confunde sim. Não é que você. Prosseguindo, é porque tipo, eu ia falar, mas a gente leva bastante do personagem pra gente, entendeu? Às vezes o personagem tipo, faz tão. Tem tanta coisa diferente assim que você acaba colocando, tipo. Eu gravava uma você. menina que tinha toque. E pra eu começar a ter os trejeitos dela pra gravar naturalmente, gravação tem que ser super natural. Não é teatro que você leva ao extremo pra ter. É gravação, é super sutil. Eu que tava em casa, eu queria arrumar o garfo. Para, não vai. Demorei pra conseguir ter. Mas na hora de tirar, Foi difícil. não tira. Eu tenho, até hoje em dia, tipo assim, ela apagava assim de luz 3 vezes. Eu tenho vontade, eu tenho o estilo de ir e fazer. Só que eu não faço porque eu não quero ter toque. Só que eu fico embora com as coisas da Bia. Então você não é mais o mesmo depois de você passar por tal personagem. Isso é verdade. É verdade. Eu não sei se chama irmão de corpo, né? Imagina alguém que mata alguém, né? Imagina alguém que faz papel no serial killer. Sai com vontade de matar alguém, não. Então, mas às vezes muda o olhar daquela pessoa. Você mata sempre uma pessoa loira, ou mata esgoelado. Ou até quando você passa por uma coisa muito forte, você começa a olhar para a pessoa daquela coisa. Tipo assim, batimento, a pessoa é fraca, qualquer coisa que você encostar na pessoa vai remeter a alguma coisa daquilo. Não necessariamente a matar, mas a relacionar. Entendeu? Exato, né? É, pesado. Não é só em relação às coisas ruins, mas até tipo coisas normais, como ela falou do toque. Muitos atores que vivem fazendo personagens se matam, como Robin Williams. Porque você tem que fazer É, o terapia. Heath Ledger também. Você tem que fazer terapia. O Coringa. Que ele ficou tão louco que ele ficou de verdade. Então você tem que fazer terapia. Ou pega muito personagem de uma vez, quem grava tipo, muitas coisas. Tipo, E aí, volta na mesma questão, tipo, o problema que eu não tenho essa questão. Você saber qual é o seu verdadeiro eu, pra você conseguir diferenciar. Se eu sei que o verdadeiro eu da Camila, que nessa existência chama Camila,
é desse jeito, eu não vou me confundir, eu não vou querer me matar, porque eu fiz um personagem que matava todo mundo. Então, tipo, é muito legal desse jeito. Parece pequena falando isso. Sim, é convivência. A gente vai questionar a Camila. E aí, ele traz o conceito de sombra. Então, você pode falar que a gente conceito de sombra, você falou um beijinho, sombra, sabe? Fala muito céu, Não sei se eu lembro. É que assim, basicamente a sombra é o oposto do que é seu ego. Então, por exemplo, o Rafael, você fala pra ele, Rafael, quem é você? Ele vai falar, eu sou assim, 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 assim. Tipo, em termos de emprego, você tem que se definir em 3 coisas, sei lá. Tipo, o Rafael se entende assim. Então a sombra dele seria basicamente o oposto do que ele disse. Então, todo mundo tem um lado oposto do que você se apresenta. Então, por exemplo, se a Camila fala que ela é extrovertida, ela tem uma sombra, ou seja, ela também tem um lado que é introvertido. E esse lado, ele é menos Presente. menos, assim, a gente vê menos na Camila, né? Mas ele também existe. Então, eu acho que basicamente isso, tipo, ele é sempre o oposto do que você acredita que é. E aí, quanto mais distante da sombra você tá, significa que mais massificado você é. Como assim? Quanto menos você deixa a sombra brilhar, sei lá, a sombra deixar de ser sombra, mais moldável para suas personas você está. Deu? Quando ela fala assim, tipo, tudo no nosso consciente, ele acontece em alguma hora, tipo, como, sei lá, um círculo, assim, em alguma hora a gente vai se trombar com todas as coisas. Então, o ego, como ele faz aquela porta, ele fecha algumas coisas. E a sombra, tudo que ele fechou na porta do inconsciente, deixou lá. Então, você não vai mostrar isso. Só que isso existe. E quanto mais você negar isso, mais forte isso fica, porque você está negando. Então, o que a gente tem que fazer é aprender a abrir um pouco dessa porta para compreender que você também tem um lado, tipo, eu sou legal, mas eu posso ter uma chata. Então, esse lado, eu preciso compreender que esse lado existe e começar a trazer ele pro meu dia a dia. E aí, quando eu compreender que ele existe e saber lidar com ele, a minha sombra fica mais fraca. Então, a chance de eu trombar com ela em algum momento e ser uma coisa muito extrema é menos, assim. Então, por exemplo, se eu falo, eu sou calma, mas eu tenho um lado muito estressado. Então, quanto mais eu falo, não, eu só sou calma, não sou estressada, não tenho nada estressado. Então, quanto mais, então quer dizer que meu lado estressado tá ficando mais forte na minha sombra. Em algum momento, normalmente nos momentos de raiva, ou momentos que a gente é testado de alguma forma muito grande, a nossa sombra tende a sair. É a hora que o nosso ego perde um pouco essa questão de abrir a porta ou não. E aí ele solta algumas coisas no nosso inconsciente. E aí a sombra, se ela tá forte, é nesse momento que ela sai. Isso porque quando a gente tem excesso de raiva, por exemplo. Quando você não aceita, você não lida. Isso, exatamente. Com isso, entendeu? Existe um trabalho de ator que eu acho genial, que é assim, você tem que pegar um celular em você e falar de 1900 bolinha. O que você faz com o celular no dia a dia? Vamos supor que eu não quero encarar isso aqui, não tenho que fazer nada, eu pego meu celular, tipo assim, só pra refugiar, olho se tem alguma coisa, não tem, tipo, já não tô mais aqui, não estou lidando, eu me refugio. Quando eu vou pegar esse celular para atender, ele vem com tudo isso. Entendeu? Então o que você tem que fazer? Você tem que entender aquilo, aceitar o porquê você usa, que é um processo de pensar. Toda vez que você pega o celular, você vai lembrar, puta, eu tô usando para isso, puta, eu tô usando em uma coisa, um pegar do celular. E para trazer isso pra você, pro seu personagem. Então você aceita tudo isso para poder lidar, limpar e tá vazio. Não entendi nada. Então certo também não. Se a gente parar pra pensar, então, é como se fosse polaridade. Só que bipolaridade. a bipolaridade é uma maneira que a gente entende Aqui na disso. bipolaridade você tem os dois lados ativos, não tem tipo uma sombra de verdade. Ou Você seja, varia dos dois lados ao mesmo tempo. Eu não sei exatamente como é que funcionaria isso, mas talvez o seu ego não saberia a hora de fechar a porta e
ele entender algo como seu consciente e algo como seu inconsciente. Então ele aceite as duas coisas. Ou ele troque essa. Não sei. Mas talvez seja alguma coisa nesse sentido. Posso ver se eu entendi? Uma vez uma pessoa me falou que ela não conhece o lado dela nervosa, porque ela falou assim pra mim. Eu fico falando pra ela, quando eu tô em situações de ficar nervoso, eu falo pra mim, você é uma pessoa calma, você é uma pessoa calma, você é uma pessoa calma. Então ele tem medo de ficar extremamente nervoso, porque ele não sabe a que ponto o nervosismo dele pode chegar, porque ele sempre fica mascarando. Eu sou uma pessoa calma, sou uma pessoa calma, sou uma pessoa calma. É mais ou menos isso? Ele não aceita. E aí, quando ele lida com isso, ele tá fortalecendo a sombra dele, que seria uma sombra nervosa. Só que como ele não tá lidando com isso, no momento que ele não conseguir dizer pra ele mesmo, eu sou calmo, sou calmo, sou calmo, Ele não sabe até que ponto ele vai chegar. Ele vai estourar e ele não sabe como é que vai ser. Entendi. Porque então seria melhor antes que ele tivesse soltado de pouquinho, que aí ele compreenderia como ele é também nesse lado. Porque ele mapeia o que essa sombra causa nele. Ele mapeou, eu sei que vai acontecer isso, isso, isso. Se ele não mapeou, ele não sabe qual que é o caminho disso pra ele lidar. Entendeu? Qual que é? Eu vou suar frio, eu vou querer esganar. Então, tipo assim, eu tô suando frio, já tô puta, eu já sei que isso vai acontecer comigo. Ele não vai ser surpreendido e isso vai extremizar. Entendeu? Isso não quer dizer que a pessoa não precisa ficar soltando a sua sombra várias vezes pra aprender como ela é, sabe? Não, mas você começar a perceber alguns detalhes e já começar a perceber isso. E aceitar. Tipo, você não precisa falar, nossa, eu preciso ter um momento de raiva pra entender como a Tamara fica louca. E aí agora eu sei, e agora eu consigo me controlar. Não, às vezes eu sei, só de eu saber que às vezes que existe esse lado, eu já consigo ir lidando com ele mesmo sem esperar que ele saia, pra eu lidar com isso depois. Nossa, só. Então, e aí, pra gente conseguir lidar com as pessoas, com o nosso ego e chegar no nosso self, a gente precisa fazer o processo de individuação. Individuação é diferente de individualismo. Individualismo quer dizer uma ênfase deliberada às supostas peculiaridades em oposição às considerações e obrigações coletivas. Ou seja, o famoso que se dane. Tipo, vou fazer que se dane. Foi imposto pra mim, tá bom, vou fazer, que se dane. Vou fazer bem, vou fazer bem feito. É egoísta, sei lá. A individuação não, é a realização melhor e mais completa das qualidades coletivas do ser humano. Então, o processo de individuação ele vai buscar justamente isso, você se conhecer, você realizar e entender o que você é, para você saber lidar melhor com isso. O que você é de bom, o que você é de ruim, conseguir equilibrar e fazer o melhor que você pode daquele jeito. E aí ele é muito importante porque assim, ele vai te ajudar a crescer no sentido espiritual, no sentido ser, pra você chegar no self. Só que pra você existe, sei lá, então eu posso fazer minha individuação. Então ela lista lá tipo fases do processo da individuação, que seria o desenvolvimento do ego, você desenvolver tipo, todos os lados do seu ego, o ego egocêntrico, o ego bom, o ego que te faz melhor, o ego que... todos os lados do ego. Aí você ter a consciência das suas personas, saber que naquele papel eu exerço, naquele lugar eu exerço esse papel, naquele outro eu exerço o outro. Saber lidar, mas a consciência da persona quer dizer você saber lidar com os papéis, mas saber quem você é. Separar você das personas também. A consciência da sua sombra, que é o que a gente está falando agora. A consciência do ânimos e do ânima, que é a polaridade masculina, a polaridade feminina, enfim. E a consciência de si mesmo. Depois que você tiver tipo, todas essas 5 características bem compreendidas, bem elaboradas, bem resolvidas, você começa a entrar no processo de individuação. E aí esse processo de individuação, ele vai te afastar do que te faz mal, ele vai te afastar de algumas pessoas, porque você não vai querer mais exercer aquilo naquele momento. As pessoas vão falar, ai, mas você não era assim, ai, mas você não fazia isso, ai, mas não sei o que, ai, não. Mas você vai estar conseguindo olhar pra você de uma maneira integral pra se melhorar como espírito, como ser, como mortalidade.
E aí, quando eu me encontro com... E um caminho também para você, tipo, fazer um processo de individuação é quando você se incomoda com aquilo que você está fazendo. A partir do momento que você começa a se incomodar com aquelas atitudes, com aqueles comportamentos, você começou a, tipo, mínimo, exercer o processo de individuação. Que ele vai fazer você mudar o seu comportamento, que isso vai gerar uma bala no seu ego, para você mudar suas personas, mudar tudo, para começar a lidar melhor com você mesmo. Quando eu me incomodo com o que sou, eu posso buscar quem eu realmente sou. E aí, além de tudo, tipo, o processo de individuação, ele vai te libertar das exigências sociais. Mas não vai te libertar no sentido foda-se do negócio. Ele vai te libertar no sentido de que aquilo não vai te incomodar, aquilo não vai te atingir. Aquilo vai estar acontecendo algumas coisas que você não concorda, mas você não vai ficar com raiva, você não vai ficar ausente, você não vai ficar, sei lá, com um sentimento. Não se importar, simplesmente. É um ato de não se importar por não se importar, não por não se importar pelo fazer forte. Tipo, e independente do coletivo aprovar que você esteja fazendo isso ou não, porque você vai estar bem com você mesmo. Você vai estar, tipo, bem elaborado, bem estruturado, que você não vai, simplesmente não vai te abalar. E aí, você vai conseguir separar o que você é de quem você parece ser e do que você quer ser. Você vai conseguir realmente delimitar. Ana Cláudia, na mocidade, Ana Cláudia na faculdade, não vai mais precisar tanto assim de existir isso. Você vai conseguir lidar bem com tudo isso, sei lá. Na verdade, as pessoas se tornam mais você. Isso. É que nem quando a gente estudava isso, eu estudava quantos nomes, mas ok. Por exemplo, eu, André Luiz, sou de uma forma, só que só 10% do Vinícius aqui é diferente do Vinícius no trabalho, que é diferente do Vinícius na rua, que é diferente do Vinícius que qualquer estranho vai parar na rua e conversar. Então é menor essa diferença. Para com aquela história da porta estreita, né? Que no centro somos umas amores e na rua a gente chuta o cachorro. No meu centro tinha uma mulher que chutava o cachorro, eu estou na frente do centro. Sem zoeira. É realmente da porta Realmente do centro ela era pra um amor fora. de pessoa, vocês estão ligados. Será que, então, quando a gente caminha nesse processo de individuação, tipo, quando a gente atingir esse processo, não existem mais pessoas, então? Eu acredito que não. Eu acredito que, tipo, não vai, é exatamente o que o Vini falou. Não vai ser necessário mais você se mudar. Porque as pessoas não vão esperar mais atitudes diferentes de você. Isso. As pessoas sejam de relação. E você vai estar bem com você, porque você não vai querer atingir, mesmo que o outro não fale que ele tem uma expectativa de você, você sente, sei lá, você cria que o outro tem uma expectativa de você, então você não vai ter mais isso. Porque você espera alguma coisa e o outro te espera também, sabe? Então, já seria, tipo, positivo hoje tentar ter personas. Não sei, eu acho que sim. Sabe aquele negócio que você fez na nossa apresentação? Você tirou o salto e tudo mais, aquilo é uma libertação. Não, Persona. tá. Então, o certo seria quebrar as pessoas. Sim, desde sempre. Desde agora. Desde agora. Viu, gente? Nas personas. Mas as pessoas, no meu ponto de vista, as pessoas são totalmente necessárias para ser vida. Sim. Pra comunicação social. Você pode uma pessoa numa palestra como se é na sua casa. Mas não que ela tipo, você não pode confundir, você não pode ter conflito, você não pode mudar totalmente, mas não é uma coisa. Eu acho que a nuance é você tentar ser o máximo você em todos os lugares. Ok. Só que não dá. Não dá pra você ser o máximo em todos os lugares. Eu não consigo ser o mesmo Ricardo que eu sou aqui no trabalho. Não tenho a mínima condição disso. Mas a questão é que... Mas eu não assumo uma persona em 100%. Entendeu? Eu assumo para os assuntos profissionais. É não te influenciar. Eu acho que a questão é Negativamente. tipo, você não pode fazer isso, mas por que você não pode? Tipo, por que você tem que assumir aquela pessoa? Isso é Só o que questionamento de se limpar ainda. Então, mas... Ainda não é o... Então, por que não vai pegar bem? Porque não vai pegar bem. Por causa do ambiente, Tem que seguir regras. Então, essa questão... Porque as pessoas hoje esperam que cada um age de uma forma em cada lugar. Exato. Mas, se a gente tem que ir no sentido de quebrar as pessoas, então a gente tem que começar a ir mais normalmente para todos esses lugares.
Por mais que isso hoje pareça um tanto quanto estranho. Eu não acho que é aí o ponto. Eu acho assim, ó, tipo assim, ó, preciso usar um salto alto, uma roupa tal, para um trabalho. Beleza, estou usando, mas isso não me influencia. Isso. Eu não visto esse personagem, entendeu? Eu acho que tá aí o negócio. Aí, só que pra você chegar nesse ponto, é lidando com todos esses questionamentos que você trouxe. Por que eu tô sentindo isso? Por que aí? Porque não tem como mesmo deixar tudo de lado. Porque, então, mas pra mim, assim, elas só se justificam até um certo ponto. Por exemplo, eu, Tamara, tenho que ser mais séria no trabalho, na faculdade. Tenho por uma questão de concentração, ou por uma questão disso, por uma questão daquilo. Porque eu não vou ficar de conversinha, porque senão eu não vou trabalhar. E isso é uma coisa. Então, assumir uma persona assim, não seria nem assumir uma persona, mas seria mostrar o seu lado um pouco mais dessa forma. Então, não seria nem uma persona. Entende? Não, Mas é uma você não persona assim, aí, você é uma você, persona. Isso é uma persona. Não. É claro que é. Isso não é uma persona. Mas acho que a questão é que persona, eu acho que é um pouco mais forte. Não sei, eu não entendo dessa forma. Até você questionar e considerar. Você já trouxe isso pra você, entendeu? Você ainda não veste uma máscara. Você já trouxe isso pra você, você já lida com isso. Existe um lado meu que também assume um pouco disso. Ok, que também usa um salto um pouco diferente do padrão, mas sim, entendeu? Aí não é mais uma máscara. Nossa, estou toda torta aqui, mas me vesti assim. Você, a partir do momento que você questiona e você tenta lidar com isso já veio até você já encarou bem e tá limpo. Não, tudo bem. Eu acho que tá aí um pouco. Eu acho que, não sei, é que uma coisa que me incomoda muito, assim. É porque você... me incomoda lá em cima. Não, é que você lida com isso como uma coisa que é totalmente oposto de você, mas existe um pouco de você com o seu jeito de usar aquilo. Então, mas a questão é assim, por exemplo, no trabalho, eu posso assumir um jeito mais sério porque é necessário. Mas isso não quer dizer que eu precise ir de salto pra assumir esse jeito mais sério. Se você for numa aeromoça e entendeu? você usa um uniforme... Então, mas a questão é por que é necessário que as pessoas sigam certas coisas, sendo que aquilo não é necessário, aquilo é só uma característica. Eu acho que É um uniforme compreensível de pessoa. a gente não vai mudar o mundo de uma hora pra outra. Não, eu sei, gente. Entendeu? A Mas gente eu acho que é uma precisa questão lidar com que- elas. não, sim, mas eu acho que é uma questão que é tipo, muito presente, é uma coisa que Pra mim, o ponto da persona seria, tipo, por exemplo, eu ser... Aqui eu sou legal com todo mundo, sou verdadeiro com todo mundo. Chego lá no trabalho, eu quero passar por cima de todo mundo, quero, que se lasque todo mundo, entendeu? Isso daí seria uma persona, entendeu? Totalmente diferente do que eu sou. eu vejo dessa forma. Pra mim, isso que eu vejo. Não é tipo a roupa que eu visto, essas coisas, é do ambiente de trabalho. Eu sou sério lá no trabalho, por quê? Porque eu estou fazendo uma coisa, estou trabalhando. Mas mesmo assim, se eu tivesse que fazer uma coisa aqui, por exemplo, tenho que fazer um texto, eu vou ficar sério, vou ter minha concentração. Mas então, isso tipo, eu não vou deixar de ser uma coisa aqui eu no trabalho. Sou eu, continuo sendo eu. Então, Talvez isso seja uma revelação de personas, né? Você é menos persona, depois você é mais, sei lá. Isso. Mas não deixa de ser Eu persona, acho que pra a mim é questão muito não é claro. novidade. A primeira vez que você vai lidar com aquela coisa, aquilo é novo. Então, se você encarar o que eu tô sentindo sendo assim, o que isso causa em mim, onde eu posso existir naquilo, você consegue trazer um pouco daquilo também pra você, que é a questão da Alice. Agora eu já não sou mais Alice. A partir do momento que você passa por aquilo, você já é diferente. Entendeu? Você já é uma coisa nova. Isso que é a possibilidade de acrescentar em você e não vestir uma máscara. E eu acho que a partir do momento que você se camufla, nossa, eu não lido e vou empurrando com a barriga, o que acontece? Você sofre. Entendeu? E a hora que o seu eu explodir, lascou. Entendeu? Aí tá tudo a ver, eu acho. Acho que você não encara o negócio assim, nossa, eu vou tentar lidar aos pouquinhos pra ser também assim. Eu não quero, não vou. Não é nem isso. Não? Não, juro que não. Porque o que eu faço na verdade é exatamente isso, tipo, me mudando no Mas é que você questiona, o certo é questionar. Então, mas a questão é essa, a questão é que, tipo, a impressão que eu tenho é que as pessoas simplesmente aceitam algumas coisas simplesmente porque são impostas, entendeu? Então, tipo, se as pessoas esperam que eu aja dessa forma simplesmente porque elas querem que eu aja, mas por que você quer que eu aja? É importante realmente? Tipo, até que ponto eu agir dessa forma vai realmente mudar o contexto daqui?
Mas a questão também, igual a doutrina espírita, é imposto, de certa forma, você aceita, você busca as explicações do porquê e você já está modificado. A sociedade também veio imposto, entendeu? A gente tem que aceitar. Bom, amigo, vamos. Hashtag polêmica. Adoro. Na verdade, está se encerrando, vocês colaboraram para o negócio comigo. E eu acho que assim, não digo uma resposta, mas uma coisa que ajuda no processo de individuação, que tem a ver com o que a gente estava discutindo aqui, é que quando você está nesse processo de individuação, você vai abandonar e romper os arquétipos, que são exatamente os estereótipos, os esperados daquilo. Então, eu acredito que, não que seja a resposta, mas assim, que dê mais um direcionamento do que a gente estava falando. Porque quando a gente abandonar esse arquétipo, que nem o Vante citou na abertura, com o arquétipo de mãe, que é uma pessoa doce, protetora, carinhosa, não vai ter mais isso. Porque não vai ter mais essa expectativa e realidade. Você espera que aconteça essa coisa que tem que cumprir. Então, não sei. E aí você vai também romper com essas imagens tipo, pré-estabelecidas que são primordiais. Imagem de que todo executivo é sério, imagem de que todo médico tem que estar 200% como médico, sei lá, imagem de que todo músico tem que ser simpático fora do show, imagem que todo mundo tem que ser legal, entendeu? Então eu acho que isso. Era basicamente isso que tinha pra falar. Deixei atrás ali, nossa verdadeira biografia foi roubada, nosso verdadeiro trabalho é resgatá-la. Eu acho que isso é a busca eterna do ser, pra gente chegar no self como um ser incompleto, integral. Como eu já tinha falado, usei as videoaulas da Joana de Ângeles, então tem muito de Joana, de todos os livros da série psicológica, e ela cita muito Jung também. E era isso, espero que vocês tenham entendido e vamos tentar, sei lá, usar nossas personas a favor de nós mesmos, não sei. Obrigada.